Amém? Lucas, capítulo 12, 41 até o 48. Amém, Luiz Roberto? Tá enxergando alguma coisa aí, irmão? Não, tô. Diz assim, irmãos, a dona Márcia no celular, tá certo. Diz assim, irmãos, ó, disse Pedro, Senhor, desculpa, é um pouco antes, né, irmão? É 38, tá? Desculpa aí. É o 39, eu tô confundindo aqui. Versículo 39, tá? Desculpa, tá, irmãos? É versículo 39. Sabeis, porém, isso, se o Senhor soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparado, porque a hora em que menos pensar virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro, Senhor, propõe essa parábola só a nós, só a nós ou também a todos? O Senhor replicou-lhe, qual é o administrador sábio e fiel do Senhor? Estabelecerá sobre os seus operários para lhe dar o seu tempo, a sua medida de trigo. Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim, quando vier. Em verdade, eu vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas se um tal administrador imaginar consigo, meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os servos e as servas, e a comer, e a beber, embriagar-se, o senhor daquele servo virá um dia em que não se espera, e na hora em que ele não pensa, e o despedirá, e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com números de golpe. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais confia alguém, dele mais se há de exigir. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, Jesus, ele é legal, que Jesus ele vem falando para o povo. Jesus está pregando o evangelho, a gente mais ou menos na metade da sua vida pública, e Jesus ele já começa a falar. Se vocês têm acompanhado os evangelhos dos últimos dias, Jesus já vem alertando o povo sobre essa vinda dele, né? Jesus já vem falando, o Filho do Homem vai vir, né? E quando ele vier, ele vai, se ele encontrar o servo ali e tal, preparado, esse é bem bendito. Aí legal que Pedro fala assim, Senhor, é só para nós ou é para todos? Que ele está falando daquela maneira. Só lembrando no Evangelho de São João, irmãos, capítulo 1, a gente vê que Jesus ele fala assim, né, que o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, e o verbo veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Então Jesus, fica bem claro que quando ele começou a pregar a boa nova, era até a ideia que Jesus tinha, que era para os judeus. Depois Jesus dá uma despertada e ele vê que, vocês lembram quando vem aquela eu acho que é samaritana, aquela pagã que vem gritando, Senhor, minha filha está atormentada. Até os discípulos falaram, fica quieto, não atormenta o mestre, não. Aí ela chega até Jesus e fala da filha dela, Jesus fala assim, olha, não é bom tirar do alimento dos filhos para dar para os cachorrinhos, vocês lembram? Aí ela fala assim, é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus chama aquela mulher de cachorra,
E aquela cachorra ela reverte a pergunta de Jesus e dá uma, entre aspas, tá, irmãos, uma lição ali de Jesus. É lógico que Jesus, ele é Senhor de tudo, de todos, e não era... É porque existia hostilidade entre o judeu e o samaritano, né? Então os pagãos, os samaritanos, aqueles que cultuavam outros deuses, tinha essa hostilidade entre eles. E aí algumas pessoas falam assim, que ali foi a conversão de Jesus. Não é conversão, é que Jesus ampliou a sua visão. Aquilo que era só para os judeus, não, peraí. Aí depois, mais para frente, Jesus falou assim, olha, eu tenho que pregar para outras redondezas também. Não sei se vocês lembram que quando Pedro, ele, eu não lembro aonde, é em Atos dos Apóstolos, eu não lembro onde que está agora. Pedro vai na casa de um irmão lá, e aí ele vai, o pessoal está preparando uma refeição para ele está com fome, ele vai para cima, o andar de cima, vai estar em oração, e ali o Senhor dá uma visão para ele com vários tipos de alimento, e fala para esse Pedro, pega e come. Pedro fala, não, Senhor, é impuro, eu não posso comer comida que é impura. Não sei se vocês sabem, os judeus, ele não tinham o costume de comer, por exemplo, carne de porco, essas coisas, ele não comia, porque para eles era impuro. Aí o Senhor fala para esse Pedro, aquilo que eu criei não é impuro. Que na verdade, Deus estava querendo mostrar para Pedro que o evangelho da salvação era para todos. Os samaritanos, os judeus, os não judeus. Paulo, ele fala que ele era apóstolo dos gentios, ou seja, dos pagãos, e a partir daquilo ali, Pedro tem uma outra visão, que o evangelho também era para toda criatura, exatamente isso que Jesus fala, lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 1, olha, depois que o Espírito Santo vir, você vai receber força, capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo virá sobre vós e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Aí ele fala, em Jerusalém, na Samaria e até os confins do mundo. Então, ou seja, o evangelho é para os judeus e os não judeus. Quando Pedro pergunta isso aqui, é exatamente por causa disso, é só para nós ou é para os outros também? Como que é essa visão que o Senhor está falando que o Filho do Homem vai vir, o Senhor está nos repreendendo, ou o Senhor está falando para todo mundo? Aí Jesus deixa bem claro, e ele usa duas expressões aqui, fala, se o chefe de casa soubesse o horário que ia vir o ladrão, ele não ia deixar arrombar a casa dele, ele ia vigiar, certo, irmãos? Luiz Alberto, você sabe que o ladrão vai chegar na sua casa 2 horas da manhã, o que você vai fazer 2 horas da manhã, Luiz Alberto? Dormir? Vai vigiar, vai se preparar, vai fazer um treinamento, né, Luiz Alberto? Rosana, se souber que o ladrão vai chegar na sua casa, você que trabalha com alimentos, essas coisas, você recebeu, todo mundo pagou, sei lá, ficaram devendo um mês, pagaram todo mundo. Você sabe que às 3 da manhã vai vir o ladrão pegar todo o seu dinheiro. O que você vai fazer? Vai ficar marcando? Vai ficar esperando? Pode vir, ladrão, me rouba. Jesus, ele pega e está falando, então, não, é para todos. E aí Jesus deixa bem claro aqui, se o cara souber, se o servo souber o horário que vem, ele vai vigiar. É disso que Jesus está falando. Irmão, se nós, a renovação, o Luiz Alberto sabe disso, prega que Jesus vai voltar, certo? Ele vai vir na sua vinda gloriosa e vai levar a sua igreja consigo. Algumas pessoas falam que não é Jesus que vai vir, somos nós que vamos. Aí eu pergunto para vocês agora assim, esse encontro não vai acontecer de uma maneira ou outra? Ou nós vamos, ele vem. Não é, Luiz Alberto? Você vai viver mais quanto tempo, Luiz Alberto? Você sabe quanto tempo você vai ter de vida ainda? Eu não sei. Sabe, Rosana, quanto tempo de vida você tem ainda? Sabe, dona Márcia? Nós não sabemos quanto tempo a gente tem de vida. Exatamente por isso que Jesus fala para vigiar. Vocês lembram que Jesus, ele fala assim, Jesus, ele está no Horto das Oliveiras, e aí ele fala para Jesus, fica aqui, que eu vou ali orar, eu vou rezar um pouquinho ali. Aí ele sobe, daqui a pouco ele desce, tá todo mundo dormindo, eu falei para vocês vigiar, vigia, ora. Jesus volta lá, aí eu falo, chega, ele falou assim, a carne, o espírito está pronto, realmente a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Se nós, que algumas pessoas assim, vigiar e orar, certo? Algumas pessoas vigiam e não oram, quando vem a tentação não aguenta.
Outros oram, mas não vigiam, então não vê a tentação chegando. Tá bom, tá firme, mas não tá... Não, o inimigo ele vai vir. Jesus deixa claro isso no Evangelho de São João, que ele é o ladrão. Ele invade. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se nós soubéssemos exatamente o momento que virá, o que a gente vai fazer? Vai se preparar para aquilo. Não é verdade? Não, opa, eu sei que ele vai vir hoje, mas eu não sei se vai vir hoje. Então ele vai... Pode ser tanta tentação quanto a gente vai morrer. Tem pessoas que falam assim, quando eu chegar no final da minha vida eu me confesso, volto para a igreja. Mas como a gente sabe se vai chegar? Hoje eu estava vendo um vídeo, é até assustador, tá? O Luiz Alberto, que dirige bastante, o Luiz Alberto sofreu um acidente um tempo atrás, e ele sabe disso, que Deus o livrou da morte, né, Luiz? E o Luiz Alberto até o testemunho como aconteceu, que ele foi atravessar a pista, veio um carro, pau, bateu nele. Dava tempo de se arrepender, irmão, naquele momento? Se porventura o carro pegasse bem onde você estava ali, você ia conseguir se arrepender, falando, eu me arrependi, Jesus, buf, bateu. Não ia. Eu vi um vídeo hoje que o cara foi cortar um caminhão, e a hora que ele foi cortar o caminhão, veio outro caminhão de frente, deu no meio. Eu falei pra minha esposa, o cara não sobreviveu não. Mas será que deu tempo do cara falar assim, Jesus, perdão por tudo que eu fiz de errado? Às vezes a gente não sabe, irmãos, então a gente tem que estar vigilante para a gente não cair. Jesus, no Evangelho, assim, Jesus, em algumas tradições, fala cair em tentação, mas na verdade, assim, entrar em tentação. Porque quando a gente entra em tentação, pronto, o nosso coração já foi. Quando Jesus fala para a gente vigiar e orar, para não entrar em tentação, porque ele sabe que o inimigo, ele é astuto e ele sabe a maneira. Não foi isso que o Luiz Alberto, na partilha que a gente estava tendo agora há pouco, o Luiz falou assim que quando a gente menos pensa, a gente já está envolvido na situação, porque o inimigo sabe ele sabe do que eu gosto, ele sabe do que vocês gostam, ele não vai nos apresentar algo que a gente não gosta. Eu não gosto muito de ingratidão, eu não gosto. Na minha opinião, a ingratidão é um dos piores sentimentos do ser humano. Mas às vezes a gente acaba sendo ingrato com tantas coisas, sem a gente perceber. A gente imagina a ingratidão algo grande. O Luiz Alberto sempre me ajuda, sempre me ajuda, sempre me ajuda. Eu peço um favor para ele, não faz, pô, Luiz Alberto, sacanagem, ingrato. Às vezes a gente faz coisa pequena. Por exemplo, eu costumo falar assim, que quando a gente assiste aqueles filmes de super-herói e alguém vai e salva outro, a gente fala assim, nossa, você salvou a minha vida, eu te devo uma, não tem uns negócios assim? Antigamente era mais isso, hoje em dia não tem tanto mais. Eu lembro uma vez que eu quase caí numa ribanceira, meu irmão segurou a minha mão, não deixou eu cair. Se eu caísse, certamente ou morreria ou ia me quebrar inteiro. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Meu irmão segurou, meu irmão mais velho, pela mão e me puxou. Eu olhei para ele e falei assim, você me salvou. Eu te devo a minha vida. Criança, né, irmão? Assiste muito filme. Aí eu falei assim, Jesus, ele morreu no nosso lugar. Ele deu a vida pro nosso lugar. Aqui, o castigo que era nosso, que era para nós, devido, merecido, ele levou sobre ele. E ele deu algumas instruções para a gente viver uma vida aqui nesse mundo, segundo a vontade dele. O mínimo que nós temos que fazer, irmão, e essa aqui é um dos toques que Jesus dá, o mínimo é a gente seguir aquilo que Jesus pregou aqui nesse mundo. É o mínimo que a gente pode fazer. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, que é assim, Deus me deu tudo, darei meu tudo por ele. Eu tenho 2 músicas até que os irmãos fizeram para mim em cima dessa frase, que é exatamente isso. Pensa comigo, Luiz, Deus deu tudo para você, o mínimo que você tem que dar é tudo seu para ele. É o mínimo, é o estar vigilante. Jesus, ele está falando assim, olha, vigiai, essa é a instrução. O mínimo que eu tenho que fazer, irmão, é seguir os mandamentos de Jesus. Para quê? Para eu não cair em tentação, para eu não entrar em tentação, para eu aguentar firme. Nos dias que o inimigo vier, eu estar pronto e firme. Algumas pessoas não falam tanto em jejum mais, no meio, tanto os católicos, não, Luiz, a gente não vê mais o pessoal falando de jejum, mas o jejum, ele nos educa
Por exemplo, eu teve um período que eu fiz o jejum de Daniel. Irmãos do céu. Nossa, é dolorido demais, irmãos, o jejum de Daniel. E eu fiz durante 21 dias. São 3 semanas, né? 21 dias. Só pode comer legumes, frutas e verduras. Aí eu falei assim, eu vou fazer, que eu quero ter um propósito com Deus. E aí, as crianças aqui em casa comem normal. Tinha que fazer comida para eles, então fazer um frango, vai para casa da minha mãe, é carne assada, aquelas coisinhas que a gente come, pizza enrolada, as crianças, pai, quero comer lanche. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso. O que vocês estão fazendo com o pai? Os primeiros dias é tranquilo, você come a fruta, Luiz Roberto, come lá a verdurinha e tal, tranquilo. Quando começa a chegar próximo, no final, aí você começa, seu corpo ele tá pedindo por aquilo, é aquela tal de abstinência que fala, né? Ele tá pedindo pelo aquele alimento e não tem. Só que quando você aguenta firme, o jejum ele te prepara no momento da provação. Quando viu o pecado para você fazer, que a gente tem aqueles pecados de estimação, né? Meu pecadinho de estimação. Pecado, irmão, é pecado, tanto pequeno quanto grande. O pecado nos afasta de Deus. O pequenininho, a galinha de grão, o grão não enche o papo, o pequenininho vai fazer, daqui a pouco você se afasta de Deus. O jejum, ele nos educa a resistir nesse momento. Ele nos ensina a gente combater a vontade da carne. Olha para vocês verem como que Jesus jejuava. Vocês lembram, o Luiz Roberto, a gente que ora muito pelas pessoas, e a gente não sabe o que vai encontrar, né, Luiz Roberto? Às vezes é uma pessoa que está atormentada, às vezes pode ser até a possessão, a gente não sabe. E Jesus, ele fala assim que, eu lembro que tem um evangelho que os discípulos chegam às pessoas até Jesus e falam assim, eu levei meu filho lá para os seus discípulos, não expulsaram o demônio da criança. Jesus fala, alguma espécie de demônio é só expulsa através de muito jejum e oração. Então, irmão, Jesus ele está falando para a gente ficar esperto. Que o jejum não é só para falar, irmão, para partilhar. Daqui 5 minutos. Oi? 5 minutos. Estamos encerrando já, tá, irmão? Então Jesus, no evangelho de hoje, irmãos, o tempo nosso está acabando, né? Jesus no evangelho de hoje, ele nos ensina e ele dá esse alerta para nós, estar vigilante. Exatamente, para a gente estar preparado no momento em que o ladrão vier, ou que o filho do homem voltar, né? Tem outro evangelho que fala isso também, né? Olha, quando o filho do homem vier, você esteja preparado. Agora a pergunta para nós é o seguinte, irmãos, estamos preparados para isso? Como que está a preparação da nossa vida? O nosso coração? Rosana, Dona Márcia, Luiz Roberto, como que está a nossa vida? Essa preparação para o dia do ladrão vier, que ele vai vir em um momento que a gente não sabe. Nós estamos preparando nosso coração para isso? Estamos preparados realmente para lidar quando vir a tentação? Jesus está falando para a gente assim, prepare-se, que vai vir um dia que vocês menos esperar. É naquele dia, Rosana, que a gente vai estar em casa assim, tô tão tranquila hoje, não tem problema nenhum, a criança está dormindo, o marido está trabalhando, eu estou em paz. E é exatamente nesse momento que vem e a gente não percebe. Eu vou encerrar, tá, Luiz? Sabe, a rã, ela temos tático que fala, né? Ela se adapta ao tanto calor quanto ao frio, né? Se você pegar uma rã e colocar, ela está na água fria, se a água vai esquentando, o corpo dela vai se adaptando àquilo ali, né? Se fizer o teste, pegar uma rã e colocar num caldeirão de água e for esquentando o caldeirão de água, a rã fica quietinha ali. Se você pegar ela e colocar na água quente, ela sai pulando na hora. Mas se você catar ela e coloca num caldeirão e começa a ferver, ela vai esquentando, a rã fica tranquila ali dentro, esquenta, ferve a água, a rã morre, nem sabe o que aconteceu. O inimigo faz exatamente isso conosco. Ele vem aos pouquinhos,
Primeiro ele vai tirar a nossa vontade. A primeira artimanha dele vai tirar a nossa vontade de estar rezando. É a primeira artimanha. A gente tem que rezar mesmo quando a gente não tem vontade. A primeira artimanha dele, ele tira. A hora que ele tirar as suas orações, você vai ficar mais... vai ficar mais... como fala? Não é fraco, né? É fraqueza, mas é outro nome que eu queria falar. Mas você vai ficar mais exposto para ele. Vai ficar mais tranquilo. Ele vai ver assim, aqui eu consigo pegar ele. E é interessante que às vezes é pecado pequenininho que já não pecava mais. Aí fala assim, não tem problema, esse aqui não tem ninguém vendo, deixa eu ver. Não tem ninguém vendo, não tem problema. E é onde que ele entra. Onde que ele entra e começa a agir na nossa vida. Jesus fala para nós hoje, irmãos, vigia. Vigia. Imagine se a gente está no pecado, a gente morre. Aí, Luiz, naquele dia do acidente, naquele exato dia, você cometeu um pecado que não era para cometer, um pecado mortal. E aí você sai da fábrica, tá indo embora, um carro bate em você e você morre. O que aconteceria com você, irmão? Nós temos que vigiar. Amém, irmãos?